alma, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só Ele, querido, para estar aqui nos sustentando, a dar continuidade aos nossos estudos. Essa semana estamos falando a respeito de procrastinação. E olha, tá mexendo com você aí, hein, querido? Gente, desde ontem eu tenho recebido algumas mensagens, ainda hoje, algumas pessoas também enviando testemunho, que foi uma bênção. Por quê, querido? É o Espírito Santo te sacudindo aí, te lembrando, minha filha, meu filho, meu nome é já, é agora o plano do Senhor. E esse plano que é maravilhoso, que no tempo dele tudo é perfeito, querido. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus, olha, preparou para a tua vida. Então nós vamos entrar nesse lugar de procrastinação. Estamos aqui, ó, firmes e fortes no propósito, deixando o Espírito Santo mexer mesmo para a gente poder levantar com tudo, amém, querido? Você vai estar aí, ó, produtivo em nome de Jesus, porque esse é o lugar do Filho do Senhor, né? Vamos lá, gente. Queridos, dando continuidade, nós sabemos que tem lugares que às vezes se confunde a respeito da procrastinação e é justamente esse o tema que nós vamos trabalhar hoje. O que não é procrastinação? Eu trouxe esse tema justamente para a gente poder estar pensando alguns lugares que pode trazer confusão, inclusive aí no seu tempo que você está aguardando algumas coisas acontecerem. Então eu quero estar discernindo com vocês esse lugar de não ser uma procrastinação, para que você entenda quando você estiver procrastinando. Amém? Por quê? Eu sei que a gente vai dar sequência, inclusive já na próxima aula, das pessoas que procrastinaram e biblicamente pagaram um alto preço, querido. Amém? Por quê? Porque a gente sabe que há consequências à procrastinação. E também tivemos aqueles que foram abençoados, sabe? O time do não procrastinadores, que é esse que eu e você vamos fazer parte, em nome de Jesus. Então, pessoas que foram abençoadas, que não procrastinaram com Deus, que não procrastinaram diante da vida. Por quê? Porque conseguiram esse lugar de entendimento de como poder gerir a sua vida com mais saúde, com mais qualidade, de uma forma bem mais, querido, estruturada. Amém? Então nós vamos estar aqui nesse lugar hoje refletindo, eu e você, o que não é procrastinação. Queridos, primeiro, uma das coisas que as pessoas me dizem muito, se procrastinação é preguiça. Procrastinação, querido, não é preguiça. Amém, gente? Vamos já desmistificar algumas coisas aqui. Mas o preguiçoso, ele pode procrastinar? E, queridos, é o que ele mais faz na vida dele. Por quê? A preguiça, querido, é não querer fazer. Aquele seu tempo que você sabe quando você está preguiçoso, você não quer fazer absolutamente nada. Você deixa realmente tudo para depois. Deixa até as coisas urgentes, querido, porque você não quer fazer. Você quer estar naquele tempo, naquele momento, sem fazer absolutamente nada e por isso você pode sim postergar coisas, atrasar coisas, procrastinar coisas, inclusive o Senhor te alerta, hein? Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, misericórdia, porque as mãos preguiçosas, queridos, ela gera pobreza na nossa vida. E pobreza não é só financeira, não, é em todos os sentidos. Amém? Até a tua alma, querido.
A gente, quando tá rica da graça do Senhor, sabe? É um lugar que não tem vez a preguiça. Mas a gente precisa entender que procrastinação não é só esse estado que as pessoas falam, ai, tô com uma preguiça hoje. Não, procrastinação é bem mais sério. Inclusive, você que não assistiu a aula de ontem, a qual eu tô falando aqui, que tem bastante testemunho. Inclusive, agradeço, viu, gente? Muito obrigada pelo todo o carinho, as pessoas que enviam, as pessoas que escrevem aqui também no canal, que ajudam pessoas, porque a própria plataforma, né, entende que o vídeo é relevante e mostra para as pessoas. Muito obrigada, viu, pelo carinho de você deixar aqui seu testemunho sobre a aula. Quero agradecer os compartilhamentos que a gente tem tido. Amém? É por vocês, sabe? É para abençoar a vida de vocês que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque tudo que a gente vai fazer, aí ó, tudo, não é para homens, querido, é para o Senhor. Por isso que a gente não procrastina não, a gente faz, amém? Então, queridos, a gente precisa separar esse lugar da preguiça. Tira a preguiça não te serve para nada, em nome de Jesus, sai desse lugar. Se você acha que você está aí na preguiça, Milene, eu não quero fazer nada, então tem que ver isso, porque você precisa sair desse lugar, porque esse lugar é um lugar miserável, em nome de Jesus, ó, não te pertence, amém? Queridos, agora, procrastinação não é descansar. Essa é uma palavrinha que eu amo, que eu digo muito, inclusive, para vocês. Precisa descansar, precisa parar um pouquinho, um tempinho, amém? Dormir às vezes mais um pouquinho, aquele final de semana, ou se não tá na escala do trabalho. É tão bom, queridos, né? Tirar esse tempinho para não fazer nada, aquele tempinho básico, onde você consegue parar um pouco a sua rotina, frear um pouco as coisas que às vezes são tão aceleradas, né? E a gente entende que o nosso Deus tremendo, ele instituiu o descanso, é necessário, por isso que ele fala, olha, eu sou o descanso, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o nosso descanso é uma pessoa. Então, quando a gente descansa em Cristo Jesus, a gente atinge esse lugar aonde que a nossa alma está descansada, o nosso espírito no Senhor e o nosso corpo justamente nesse momento, aonde a gente para um pouquinho para recarregar a energia que é necessário, amém? Então, queridos, Deus é um Deus que instituiu o descanso, ele é bíblico, ele é uma forma de você confiar no Senhor e que tudo te vai bem, amém? Um Deus que não descansa, amém? E institui para mim e para você, queridos. Olha, ele não dorme, mas ele diz para você, é necessário que a terra descanse, inclusive, né, na própria criação, né, o Senhor, ele também viu que era tudo bom. E naquele momento fala, olha, estou descansado aqui porque já realizei tudo. Amém? Tudo estava em perfeito estado. Então, querido, procrastinação não é esse tempinho seu aí que você tira, sabe? Dentro da tua agenda, dentro da tua vida para descansar um pouquinho. Faça isso, isso é necessário, viu? Queridos, eu também coloquei que procrastinação não é esperar. Ó, as pessoas andam confundindo um pouco, sabe? E aí pode ser que você erre de uma outra forma, não procrastinando, mas se precipitando nas coisas. Então, esperar não é. Inclusive, anotei uma chave aqui, né, no nosso salmista 41, que diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos
e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. Dá um brado aí, aleluia, você que está esperando com paciência no Senhor. Olha que bênção, gente. Além do salmista esperar, ele aqui ainda tem o fruto do Espírito Santo, que é a paciência. A paciência te brinda desses lugares terríveis, como eu falei, da precipitação, da impulsividade. Olha que bênção. Estou procrastinando? Não, Milene, estou esperando no Senhor. É uma outra coisa, querida, é um outro lugar que o Senhor separou para a tua vida. Então, quando você tem paciência, é porque você está cheio do Espírito Santo e você quer discernir esse tempo maravilhoso do Senhor. Então, tem coisas que você não é para fazer. Ó Deus te falando aí, não é para fazer. Mas, Milene, quando é que eu tenho que fazer? E aí a gente vai pensar sobre isso juntinho aqui, porque a palavra de Deus tem resposta, amém? Então, procrastinação não é esperar esse tempo, como o salmista está nos colocando, que ele sabe que Deus ouviu o clamor. E tenha certeza, não há uma oração, querido, que Deus não escuta, que você faz. Todas elas o Senhor escuta. Ah, tem tanto tempo, mas o Senhor sabe. Sabe a oração que você fez há 2 anos atrás, há 5 anos, aquela que você fez há 10 anos, está tudo lá, querido, na mente do Senhor. Por isso nós temos a mente de Cristo. Ele está sempre lembrando, eu sou o Deus que ouço. Amém, queridos? Então, procrastinar jamais não é esperar. Aleluia! E uma outra coisa que eu gostaria também, que procrastinação não é refletir. Sabe esse tempo onde você precisa discernir algumas coisas na sua vida, pensar, programar, planejar, queridos, isso é uma reflexão, isso não é postergar, amém? Vocês estão entendendo que são coisas diferentes da procrastinação, que às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote, por isso que a aula de hoje é para a gente poder separar alguns lugares. Por exemplo, a procrastinação, a gente viu ontem, né? Eu estou empurrando tudo para depois. Eu devia fazer e não faço, né? Deus já falou, mas em alguns momentos, né? Eu preciso discernir. Lembra que eu falei da criação? Eu quero usar esse exemplo para a gente poder entender que Deus é um Deus processual. Deus, ele faz coisas a seu determinado tempo. E Deus, justamente por isso, por esses processos, ele não fez tudo. Simplesmente haja o mundo, haja tudo. Não, queridos, Deus foi fazendo tudo por partes. E Deus não procrastinou. Não, Deus fez tudo no tempo certo. Então, o tempo certo, ele faz o quê? Com que a gente tenha as revelações de Deus na nossa vida e que a gente entenda que elas são progressivas. Deus te dá algo, depois te dá outra coisa, e aí mais na frente te dá, né, mais alguma coisa. Então, assim, é como se fosse por partes mesmo que Deus vai trabalhando na nossa vida. Então, por isso que esse lugar de reflexão é um lugar especial, aonde você está discernindo tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Não saia aí se atropelando as coisas e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não faça isso. Deus tem algo especial, mas é necessário que você entenda cada parte daquilo. Amém, queridos? Então, é necessário. Deus, ele não precisa, querido, de você para nada. Amém, gente? Nem de mim. Mas ele conta conosco, coisa mais linda. É nós que precisamos de Deus, querido. Então, quando a gente entra nesse lugar de falar, de entender e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? O que o Senhor deseja, precise nesse momento de mim. Então, é uma honra servir ao Senhor. Então, quando a gente está nesse lugar, Deus vai trabalhando dessa forma progressiva. Então, ele vai te dando caminhos para que você execute. Que às vezes você pode estar falando, eu tenho 1000 coisas aqui para fazer. Foi Deus que falou isso com você, querido?
E Deus costuma dizer coisas aí, passos de cada vez. Então discerna que se não é a tua carne intempestiva, reativa, tudo, amém? Então comece a compreender um pouco esses lugares. E uma das coisas que eu pude analisar aqui, né, junto à palavra do Senhor, tá lá em Mateus 2, 13, que você vai lembrar comigo a história de José. Diz assim que um anjo do Senhor, ele aparece a José, né, no sonho, e diz, né, justamente naquele momento, que a Maria estava grávida, né, do Espírito Santo, e Deus, ele havia feito esse propósito maravilhoso. Então, queridos, né, o anjo, ele tranquiliza José a respeito desse processo que estava para acontecer. Então, gente, José, a Bíblia fala, quando soube da Maria, iria deixar ela secretamente. Mas ele aguardou no Senhor, ele não foi precipitado. E ele, ao esperar o Senhor falar com ele, ele teve aquela medida da revelação de Deus. Então, olha que interessante a gente esperar, porque senão ele estaria errando, né, de uma forma tão injusta com a Maria, que estava ali cheia do Espírito Santo e já grávida naquele momento, né, no ventre, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus ali, queridos. Então, olha como é importante a gente ouvir a voz de Deus. De cada caminhada você vai escutando: Milene, mas eu tô aqui parado, eu tô nervoso já, eu tô procrastinando. Milene, não, queridos, é porque você ainda não teve plenamente a revelação, né? Pode o anjo ir aí falar com você? Pode, de diversas formas, amém? Pode ser um sonho, pode Deus usar uma pessoa, pode Deus falar audível aí para você ouvir, pode nas suas orações o Espírito Santo, né, trazer uma palavra, ou na própria palavra você ter um entendimento da revelação que Deus quer. Aqui Deus apareceu em anjo, né, para José, para ouvir o Senhor. Então ele refletiu primeiro, ouvindo a orientação de Deus. Ele não estava ali, querido, procrastinando. Pelo contrário, o Senhor trouxe a ele uma verdade, que ele faria algo errado. Por isso que eu trouxe, na verdade, isso aqui para a gente poder estudar, porque é necessário em alguns momentos. Aqui no caso de José, gente, é algo inédito, né? Imagina se Deus te pede algo inédito. Como que eu vou começar? Vou sair batendo a cabeça em tudo? Não, vou esperar, vou aguardar as revelações. Deus me disse isso, eu só fiz o que Deus me disse. Se Deus me dá uma outra coisa, eu vou fazendo. Amém, gente? Nós não precisamos estar querendo cumprir nem Deus fez a criação assim, o processo e eu vou correndo atrás. Não, acalma teu coração, espere com paciência no Senhor, amém? Tem outros exemplos, querida, anotei também Pedro, né? Quando ele estava junto aos homens, quando foi enviado Cornélio, e ali ele fala, né, sobre toda essa questão da pureza, e depois ele vai com essas pessoas, mas a Bíblia fala que, na verdade, ao chegar, né, naquele momento ali, foi a cidade de Cesareia, estava esperando os convidados e os amigos, e Pedro depois sai e recebe Cornélio, amém, queridos? Aqui qual é o contexto? Se você quiser anotar, a Bíblia vai falar que está em Atos 10, 29, amém? Vai estar aí na arte que você vai receber, mas ainda algumas pessoas que estão anotando já pode colocar lá e você poder depois estudar essa passagem que vai falar muito claro, porque assim, Pedro naquele momento ele não tinha entendido a totalidade da visão que pode estar acontecendo também, né? Se você está inseguro aí, se você entende que você está orando, você está no propósito, não faz as coisas assim descabeçado, não, querido. Em nome de Jesus, faz seguro no Senhor, faz com paciência no Senhor, calma. Querida, é necessário que você entenda tudo isso da parte do Senhor, amém?
aguarde um pouco mais. Ah, Milene, é sobre o meu casamento, eu preciso de algumas respostas. Queridos, Deus vai falar, Deus tem essa medida progressiva e Ele vai te trazendo as revelações, quais os passos que você tem que dar. Ah, na tua vida profissional. Queridos, em nome de Jesus, ninguém já é grande do nada. Todo mundo começa, todo mundo tem esse início e esse início gradativo. Cuidado para você não cair em armadilhas de coisas fáceis e rápidas. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar nesse lugar discernindo, amém, queridos? E a gente tem homens de Deus aqui que José, ele não estava entendendo a circunstância e Pedro também a própria visão que Deus estava dando, mas depois eles fizeram, depois eles obedeceram. Quando tem a visão clara, a resposta do Senhor, eles foram muito obedientes e fizeram, discerniram tudo isso. E aqui a gente viu que não procrastinaram. Eles só estavam confusos dos projetos ali, dos grandes projetos que Deus tinha. E aí é necessário, querido, que a gente entenda, que a gente reflita, que a gente espere, a gente precisa se apropriar, não é isso? Se apropriar dessa santa revelação que Deus tem. Então, não importa a área, às vezes não é nem na familiar, nem na profissional, às vezes é com você mesmo. Senhor, não estou entendendo coisas que eu estou passando, que eu já devia estar em outro lugar, já devia estar fazendo alguma coisa, ou já ter tido esse crescimento. Queridos, entenda quais são os tempos de Deus para você, tá? Primeiro tudo com oração. É a oração que move, queridos, né? O nosso coração em direção ao coração de Deus, né? Nós não estamos aqui, queridos, jamais para convencer a Deus. Deus não se convence, Deus se obedece. Então, justamente por a gente obedecer, é que a gente precisa discernir com cuidado e que às vezes não é procrastinação aí. Amém? É que você está necessitando primeiramente de ter passos firmes. E aí a gente vai ao conselho do salmista e vamos dizer, vou esperar com paciência no Senhor, que Ele vai me tirar de uma situação, que Ele vai entender, eu preciso acalmar, eu preciso descansar, amém? Eu preciso refletir, eu preciso não jamais ser preguiçosa, entender quando Deus falar comigo, mas são lugares que você vai estar resguardado, seguro. Então, homens de Deus também passaram por isso, precisavam de um tempinho para se realinhar, para se organizar, e a partir disso, Deus fez coisas tremendas na vida deles. Então, é sobre obedecer, mas muitas das vezes, aquilo que ainda não está claro para você, não faça conforme as suas forças, mas faça sim, queridos, né? Na força do nosso Deus, e a alegria dele é a nossa força, amém? Por isso que a gente serve esse Deus e por isso que a gente segue a esse Deus aqui, amém? O Deus do nosso coração. Nós não estamos aqui para seguir o nosso coração que é enganoso, mas nós vamos continuar seguindo o Deus do nosso coração sem procrastinar, mas em muitos momentos confiando, esperando, descansando, refletindo sobre a revelação e aguardando o agir poderoso de Deus. E agindo Ele, querido, quem impedirá? Ninguém. Fique em paz, porque aquele que te prometeu, querido, ele é fiel. Amém? Então, faça a sua parte, esteja discernindo quais são os passos e tenha certeza da vitória. Te vejo amanhã com tudo. Vamos conhecer aí. E teve procrastinador, teve os que não procrastinaram e ainda tem um segredo para a gente poder vencer tudo isso. Amém? Tchau, tchau!